Se algum dia alguém tivesse me dito que um simples joguinho online poderia quase acabar com a minha vida, eu certamente teria dado risada e dito: não, isso nunca aconteceria comigo. Pois é, aconteceu. Mas eu estou aqui para te contar a verdade. E é uma história não muito bonita. Mas eu não quero que você foque apenas nas coisas ruins que me aconteceram, mas sim na história de superação. Você já parou para pensar como algo tão pequeno pode se tornar uma bola de neve? Como um joguinho na internet, por exemplo? Pois é. Eu também pensava que isso era impossível. Eu também achava que era só um joguinho e que nada demais aconteceria. O joguinho foi o começo da armadilha que quase destruiu a minha vida, a minha paz, a minha saúde e a minha liberdade. Antes de acontecer tudo isso, eu era um cara normal. Eu era um cara alegre, que sempre gostava de estar no meio das pessoas, sempre fui muito falador, como os meus amigos falam. Sempre fui muito trabalhador, honesto com tudo. Eu sempre estava envolvido em alguma coisa. Praticava esportes, jogava vôlei, ia na academia. Igreja para mim é algo que eu sempre tive prioridade, então eu sempre estava ajudando nos eventos. Enfim, eu era uma pessoa muito ativa. Eu nunca fui viciado em nada. E eu nunca imaginei que seria. Jamais. Jogar, até videogame, por exemplo, eu sempre me achava estranho porque os meus amigos sempre curtiram muito jogar videogame e eu nunca tive essa vontade assim. Então eu era como o estranho, mas eu nunca fui muito fã. E quando eu jogava era algo muito esporádico. E então, um certo dia, eu ali no meu Instagram, como de costume, apareceu um anúncio nos meus stories de um influenciador muito conhecido no estado, mostrando, falando de como era fácil ganhar dinheiro ali, jogando naquelas plataformas online, e parecia ser algo assim muito fácil. E era bem o conhecido como o jogo do tigrinho, né? Existem vários outros, mas era o jogo do tigrinho. E aí eu me interessei e cliquei, né? Cliquei, entrei ali na plataforma, e esse vídeo caiu para mim no momento assim que eu tinha algumas dívidas, eu tinha algumas contas para pagar, e eu queria pagar aquelas contas logo, mas com o que eu ganhava, eu ia levar muito tempo para quitar tudo aquilo. E eu vi ali uma oportunidade. E na ânsia de querer resolver aquilo, na ânsia de angariar outros projetos, né, futuros que eu queria fazer, eu vi uma oportunidade. E eu cliquei, fiz o cadastro na plataforma, e a primeira vez, inclusive, eu nem paguei, mas era R$ 10 que a plataforma deu ali, e eu joguei e ganhei. Eu falei, nossa, que legal, né? E eu já fiquei encantado com o jogo, porque é incrível, mas esses jogos eles são feitos para te prender. Primeiro que ele é feito já ali para jogar no celular. Todo mundo tem um celular hoje na mão. E aí eu peguei, fiz meu primeiro depósito de R$ 20, e esses R$ 20 se transformaram em 50, que se transformaram em R$ 100. E aí me deu aquela dopamina de desejo assim, falei, nossa, isso aqui é muito bom. É muito fácil porque eu ganhei, eu não perdi nada, eu estava no controle. E eu comecei a praticar isso com mais constância, jogava uma vez, outra vez, e assim foi só aumentando essa quantidade de vezes que eu jogava na plataforma. E no começo foi muito legal mesmo, porque eu só ganhava. Era rápido, simples e viciante também. Porque o próprio som que tem ali naquele jogo, a forma como ele é feito, parece que é feito para te prender realmente. E aí eu joguei, perdi, e aí veio a armadilha. Eu falei, vou recarregar. Depositei mais dinheiro e comecei a jogar. E eu colocava pouco dinheiro, mas eu sempre falava, não, eu vou jogar só para ver como é. Era algo assim, como diversão, um passatempo. Não era nada sério, não era algo perigoso. Então, essa sensação de ganhar dava um prazer absurdo. Uma adrenalina que dava assim que eu não sentia há muito tempo. E isso só aumentava o desejo de jogar. E principalmente quando acontecia de eu quase ganhar e eu não ganhar, e eu falava, não, eu vou jogar mais porque eu vou recuperar aquilo que eu perdi. Mas isso não acontecia. Às vezes você ganhava, às vezes você perdia, e isso acabava se tornando um looping sem fim. E quanto mais desejo de jogar e recuperar o que havia perdido, aí a gente acaba perdendo mais. E nessa de vou recuperar, eu fui apostando cada vez maiores e o desespero foi aumentando mais. E sem perceber, eu já estava meio que viciado naquilo
só que eu ainda não enxergava. É como se eu quisesse me sabotar e não quisesse admitir que eu estava perdendo e que eu não tinha mais controle sobre aquilo. E as primeiras consequências, elas vieram quando eu comecei a não dormir bem, a não me alimentar bem. Eu comecei a ficar ansioso. Então, quando eu não estava jogando, eu passava o dia inteiro pensando no jogo. É como se eu escutasse o barulho do jogo na minha mente, sabe? Então, às vezes, no trabalho ou em outros ambientes que eu estava, eu ouvia o barulho daquele jogo, alguém estava ali por perto jogando, e aquilo me despertava, assim, um desejo imenso de jogar. Então, isso começou a afetar totalmente a minha mente. E então, mesmo quando eu não estava jogando, a minha mente estava pensando no jogo. Eu me lembro que eu passava o dia inteiro pensando como eu vou recuperar aquele dinheiro que eu perdi. E isso começou a afetar muito o meu lado mental, porque a minha mente ela não parava. Eu não dormia direito, então a minha mente estava constantemente pensando, pensando, pensando naquilo, desesperadamente tentando achar uma alternativa. E qualquer dinheiro que entrava, eu pegava aquele dinheiro e acabava jogando. Eu cheguei a pedir dinheiro emprestado para amigo, para parente, alegando que era para pagar alguma conta, alguma coisa, e eu acabava não fazendo isso e investindo ali de novo no jogo e perdendo, e aí o desespero só ia aumentando cada vez mais. E chegou a um ponto que eu comecei a perceber que realmente eu estava descontrolado. E um dia aconteceu um evento que eu simplesmente esqueci a senha do meu celular. Eu não conseguia lembrar. Parece que a minha mente estava tão a mil por hora que eu simplesmente esqueci. Eu fiquei 4 dias sem conseguir acessar o meu celular, pensando que no dia seguinte, quando eu acordasse, eu ia conseguir me recordar da senha. Mas no final não recordei. Isso foi uma das primeiras coisas que me afetou por causa dos jogos. E eu sabia que aquilo não estava certo, mas é algo tão estranho de falar que as pessoas que não jogam ou que não passaram por isso não conseguem compreender. Mas é como se o jogo tivesse simplesmente entrado na minha cabeça e não saísse. Então, foi algo muito difícil para mim. Diferente desses outros vícios, como quem bebe, quem fuma, quem faz uso de drogas, você não faz isso a todo momento, em qualquer lugar. Mas os jogos não, você só precisa de ter um celular na sua palma da mão, com acesso à internet, e muitas vezes você nem precisa ter o dinheiro porque a plataforma já te dá o dinheiro para você começar. Então, você pode estar no trabalho, você está jogando, você está sentado na poltrona de um ônibus, você joga, você está na fila de um banco, você joga, você está na igreja, você joga, você está numa roda de amigos, você joga. Então você consegue fazer isso de qualquer lugar, a qualquer momento. Se você está passando por um momento parecido com o que eu passei e se sente culpado, não se sinta assim. Não se sinta sozinho porque você não é a única pessoa que está passando por isso e você não pediu para estar passando por isso. E saiba que existe saída sim. O vício não escolhe se é rico, se é pobre, se tem estudo ou se não tem estudo. É um vício. Então, você não está sozinho nessa. E você pode sair. E esse foi o primeiro episódio da série Do Vício à Liberdade. Já fique ligado e acompanhe os próximos vídeos. E se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos. Aproveita e já segue o canal Gleidson Sem Filtro. Ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos e acompanhar o desfecho dessa história, que é uma história de superação.